e a proporção que nós gastamos tempo na presença, em adoração, então mais respostas vão chegando. É um Deus que quer se comunicar, o eterno Deus, ele quer se comunicar. Isso tudo, nós temos muitos séculos de história, milênios de história com Deus, e ele sempre se comunicando. Um Deus que fala, um Deus que quer nos ouvir e um Deus que dá respostas. Nós adoramos o Senhor e exaltamos o Senhor nosso Deus porque Ele é o nosso socorro e a nossa força. Salmo 18 diz: o Senhor é o meu rochedo, meu lugar forte, meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Quando o salmista está dizendo isso, ele está aplicando verdades a si, a sua experiência, e ele está fazendo isso como uma forma de dar a Deus aquilo que ele recebeu de Deus para dar a Deus. Essa é a verdadeira adoração. É aquilo que nós recebemos de convicção, de uma verdade profunda que está agora no nosso ser, na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa vontade, e nós damos a Deus em música, nós damos a Deus com palavras, nós damos a Deus com proclamações, enchendo a nossa atmosfera e mudando a nossa atmosfera com essas verdades. Então, o Senhor é meu rochedo, meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza, em quem confio, e o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Esse é o Salmo 18, verso 2. Adoramos e exaltamos o Senhor porque Ele é isso para nós. E que os seus lábios e a sua casa possam declarar isso hoje. Todos os que estão com você ouçam isso e você mesmo lidere aí seus familiares agora, dizendo isso, fazendo essas proclamações com uma convicção, enchendo a atmosfera da sua alma e o ambiente da sua alma com essas verdades, o ambiente dos seus pensamentos, dos seus sentimentos com essas verdades. Adoramos o Senhor como aquele que nos guarda também e aquele que nos socorre. O Salmo 121, verso 2 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Talvez naturalmente você está pensando em coisas que você vai precisar de socorro ou já está precisando de socorro. Então adore o Senhor. Reconheça-o como aquele que é o seu socorro e aquele que guarda você e socorre. Não somente socorre, mas guarda você. Ele deu ordem aos seus anjos, ele preparou esse momento, nos mandou para casa, fechar a porta, para que o mal não nos toque. Mas o mal não vai tocar, não é por causa das paredes, não é porque estamos afastados das pessoas, mas é porque o Senhor realmente nos guarda. É claro que temos que tomar toda a providência de nos afastar fisicamente do mal e do ambiente de propagação do vírus, mas dentro de nós temos que ter essa firme confiança de que Ele é o nosso socorro e adorá-lo. Então nessa manhã nós adoramos o Senhor como aquele que guarda e aquele que socorre. Esta semana, todo o socorro que você precisar, clame a Ele, invoque, mas com essa certeza. Então adore agora, adore, Ele é o teu socorro, Ele é o nosso socorro bem presente. E é exatamente isso que nossa alma deve se encher de confiança. Salmo 119, 164 diz: 7 vezes no dia eu te louvo pelos juízos da tua justiça. O salmista fazia isso em um determinado momento da sua história, 7 vezes no dia. Ele se colocava para louvar a Deus porque ele não era abandonado nos seus erros, nas suas fragilidades. O amor justo de Deus e a sua justiça vinha e corrigia o salmista. E é exatamente isso que ele faz com os seus filhos. Ele não nos entrega por um tempo
enorme, grande, as nossas paixões, os nossos enganos, a carnalidade que opera no mundo, ou mesmo as influências de pensamentos, ideias, ideologias humanas, toda essa fantasia que há muitas vezes nos meios de comunicação, ao redor da vida, e ele nos livra, ele vem e nos corrige. Às vezes pegamos caminhos errados, pensamentos errados, mas ele vem e ele nos corrige. E o salmista diz: 7 vezes no dia te louvo pelos teus juízos. Ele estava dizendo: eu te louvo perfeitamente pelos teus juízos. Eu procuro me posicionar numa oração e numa posição contínua de receber teus juízos, de receber tuas correções e perceber que eu tenho que fazer mudanças em mim porque eu estava numa direção errada. Eu te louvo porque você vai e me auxilia quando eu estou numa direção errada e me traz para a direção correta. Bendito seja o nome do Senhor, porque hoje Ele está fazendo isso com o seu povo, Ele está fazendo isso com as nações, Ele está corrigindo coisas, está dando uma oportunidade para mudança. Ao mesmo tempo que Ele está recolhendo pessoas, era o fim, era o tempo determinado para que aquelas pessoas vivessem, e elas tiveram a oportunidade de receber sementes da vida, sementes da verdade, sementes da justiça, correções como o Senhor dá aos homens e especialmente aos seus, numa aliança especial que nós temos com Ele. Mas chega um momento em que aqueles que estão vivos devem considerar, os que estão vivos devem considerar os dias atuais e refletirem sobre a vida, refletirem sobre os livramentos, refletirem sobre as correções de justiça e adorar o Senhor. Levante uma adoração, ofereça com um coração grato e cheio de fé a Deus, o louvor pela vida, o louvor pelas correções, o louvor pela sua justiça, e ao invés de murmurar, ao invés de se levantar contra autoridades, ao invés de ver os erros dos outros, foque a sua mente em adorar o Senhor, adorar o Senhor. O salmista também, no Salmo 119, verso 175, diz: viva a minha alma e louvar-te-á, ajudem-me os teus juízos. Viva a minha alma e louvar-te-á, ajudem-me os teus juízos. Existem mesas extraordinárias na comunhão da adoração. Mesas são lugares de provisões, de alimento, de entendimento, de conhecimento, de discernimento. Quando adoramos o Senhor, nossa alma, quando louva o Senhor, louvar pelos seus atos poderosos, louvar pelo que Ele já fez. Se você parar para meditar no que Ele já fez, nos livramentos que Ele deu, os livramentos que Ele deu a Israel, nos livramentos que Ele deu à igreja primitiva, os livramentos que Ele deu aos seus apóstolos, aos seus profetas, aos seus mestres, os livramentos que Ele deu às igrejas do Apocalipse, as coisas que Ele fez, e louve o Senhor, bendiga o Senhor. Quando você faz isso, a sua alma vive. Quando você se enche de medo, a sua alma sofre, o seu corpo baixa a defesa. Mas quando você louva e adora com consciência, com conhecimento, então todo o seu ser é fortalecido, a sua alma vive. Então louve o Senhor para que a sua alma possa viver. Fazendo isso, a vida se espalha na sua atmosfera. Adore o Senhor como aquele que guarda as entradas também e as saídas do nosso país. Diz o Salmo 121:8, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Louve o Senhor porque Ele está guardando sua casa, Ele está guardando sua vida, Ele está guardando o país. Ore por isso, que haja um povo que seja quebrantado agora para reconhecer a guarda do Senhor. Ore pelo presidente, os governadores, removendo toda a confusão. Nós oramos removendo toda a confusão nas direções, mas que eles sejam alinhados em tomar as decisões certas e que o Senhor seja aquele que guarda
as nossas entradas e as nossas saídas, as entradas e as saídas da nação. Nós fechamos a porta para o mal, nós fechamos a porta para aquilo que vai trazer a morte e a destruição, inclusive econômica. Nós oramos e confiamos que o Senhor é aquele que tem os seus livramentos prontos. Adoramos o Senhor por isso. Salmo 123, o verso 1 e o verso 2 diz: A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, que tenha piedade de nós, que tenha piedade de nós. Adoramos o Senhor porque aquele que habita nos céus, Ele está com seus olhos sobre a terra, sobre os que estão sofrendo agora. Nós adoramos porque o Senhor tem os olhos sobre os que estão sofrendo e para livrar. E a posição de servos é uma posição diferente de uma posição de incrédulo ou rebelde ao seu senhorio. E nós oramos que os incrédulos e rebeldes a Deus se arrependam, reconheçam que sua independência, a independência do seu eu, só traz morte e destruição, e se voltem em confiança e louvor, se levantem em louvor, porque aquele que habita nos céus, Ele realmente está observando com os seus olhos os seus servos, as suas servas. Os seus olhos estão atentos. Adore o Senhor, porque os seus olhos estão atentos. Também enalteça o Senhor como aquele que nos dá o livramento de morte. Veja, Salmo 124, versos 6 e 7. Diz assim: Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Nós adoramos o Senhor por causa disso, porque Ele dá livramento ao seu povo e Ele dá livramento ao Brasil da morte, livramento de morte. Ele não nos entrega por presa aos dentes da morte, mas Ele nos guarda e nós podemos escapar. Nossa alma escapou. Mantenha o seu louvor, porque Ele está livrando a sua alma dos terrores, do medo, da insegurança. Ele está livrando a sua alma. Muitas pessoas estão experimentando isso agora, ouvindo tantas notícias ruins, mas estão experimentando isso agora. Estão experimentando o cuidado do Pai, o cuidado amoroso do Pai sobre suas vidas, com uma convicção de segurança que vem de dentro para fora. O reino de Deus é assim, é de dentro para fora. E olha, quando nós experimentamos isso, nós temos que realmente exaltar o Senhor, enaltecer o seu nome, falar bem, levantar o nome do Senhor. Levante o nome do Senhor e saiba que Ele no passado já livrou você de laços e também está livrando agora, e está livrando o seu povo ao redor da terra, livrando de laços de miséria, livrando de laços de depressão, de medo, livrando de laços e armadilhas que estão no meio das circunstâncias, porque Ele é aquele que dá livramento. Que hoje seja um dia de louvar o Senhor pelos livramentos. Exalte o Senhor aí agora com a sua família, bendiga o seu nome, dê a Ele um cântico, né? Um cântico, uma música com a sua própria letra. Deixe essa letra fluir através de você aí, através da sua vida, em adoração ao Senhor, porque Ele se alegra, Ele quer receber no meio da adversidade dos seus filhos esse louvor. Ele sabe que nós temos isso dentro de nós e podemos oferecer a Deus esse louvor mesmo no meio da adversidade. Bendiga o Senhor como aquele que está sempre do nosso lado. Bendiga o Senhor
é assim que a sua palavra diz, Ele está sempre ao nosso lado. Salmo 125, verso 2. Salmo 125, verso 2. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 125, verso 2. Que palavra tremenda. Vamos bem dizer, porque Ele está sempre ao nosso derredor, à nossa volta. A sua palavra fala isso, e isso é uma verdade. Nós temos o testemunho de muitos servos especiais confiaram nele e viram que ele estava à sua volta. Essa confiança, ela muda a nossa alma, mas nós devemos dar a Deus essa adoração, dizendo a Ele que Ele é isso que nós cremos que Ele é. Essa é a verdadeira adoração. Dar a Ele o que Ele nos deu para dar a Ele. E é fantástico quando nossos corações reagem com algo sincero, em espírito e em verdade. E Ele está procurando esses adoradores agora, no meio dessas circunstâncias. Ele está procurando homens e mulheres que possam dar a Ele essa adoração, essa exaltação, gente que esteja bendizendo o seu nome. Vamos exaltar o Senhor como aquele que nos tira de todos os cativeiros. Ele é aquele que nos tira de todos os cativeiros. Que coisa poderosa e tremenda, né? Salmo 126, versos 1 e 2 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como que os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Quando nós confiamos no Senhor, nós produzimos no meio da sociedade onde nós estamos, aqui falam entre os gentios, eles mesmos vão dizer: o Deus deles fez grandes coisas a favor deles. Então essa é uma hora para discipularmos a nação, discipularmos a nossa nação em confiar em Deus, em sermos as suas testemunhas, daqueles que realmente acreditam que estão debaixo de uma proteção do Senhor e que cantam isso. Procure canções que exaltem o Senhor como aquele que tira dos cativeiros, que guarda e que socorre e que tira dos cativeiros. Bendiga o seu nome, cante bem alto essa música e, mais do que isso, essas verdades saiam dos teus lábios com uma convicção para Ele, dizendo para Ele, dizendo para o teu noivo, dizendo para o teu pai, que você confia nele dessa maneira e que Ele é para você isso que Ele colocou dentro de você para que Ele realmente se revelasse a você. Então cante isso, exalte isso. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ele enche a nossa boca de riso. Então, antes mesmo de ver a alegria da vitória sobre a morte, das soluções que vão chegar, daquilo que vai acontecer de maneira extraordinária nos próximos dias, também os suprimentos do Senhor, as viradas que o Senhor vai fazer, as coisas especiais que o seu cuidado vai realizar, louve agora, antes de ver essas coisas, mas adore, porque você confia que Ele vai fazer, colocando tudo no lugar, né? Adore o Senhor e reconheça como o grande Deus, acima de todos os deuses, o grande Deus. Pai, nós te adoramos como o grande Deus, aquele que está acima de todos os deuses. O Senhor está acima dos ídolos de pau, de madeira, os ídolos de pedra, o dinheiro, o poder, a fama,
todos esses ídolos falsos que hoje os homens estão se entregando, amor do dinheiro, o amor dessas coisas que são materiais e humanas, naturais, temporais. Nós sabemos que o Senhor está acima disso, porque agora mesmo o Senhor quebrou o sustento, quebrou a força dos recursos. Pessoas, mesmo que têm muitos recursos, não poderão fazer com o seu recurso, com o seu dinheiro, com aquilo que ajuntou, não podem trazer as soluções. Só o Senhor pode trazer a vida, pode livrar. Nós te adoramos por isso. Só a tua mão pode livrar, e o Senhor está acima de todos os deuses, todos os deuses. Bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome para todos sempre, porque nenhum dos deuses, os deuses falsos, conseguiu o que o Senhor faz, e que só tu és Deus, só tu és Deus, o Deus único, a quem adoramos, a quem rendemos nossa vida, a quem entregamos nossos dias, nossos talentos, nossa força. Tu és exaltado. Amém? Adorar é muito importante. Nesses dias, quando você está em casa, aprofunde a sua adoração. Não é só cantar as músicas que você gosta, ou dar a Deus as músicas que você gosta, mas dê a Deus em adoração as músicas que Ele gosta, as coisas que falam bem dEle, as músicas que você inventa, que você cria a partir da sua palavra, a partir das verdades e das experiências vividas por servos do Senhor e também por você mesmo. Ofereça canções ao Senhor. Não se esqueça de também orar em arrependimento. Nós entendemos que o arrependimento é como um momento difícil que Neemias enfrentou quando estava no cativeiro. O povo pecou, o povo de Israel pecou e se afastou do Senhor. Os homens deixaram os caminhos do Senhor. Daniel também. Eles fizeram, Neemias, Daniel, um arrependimento por identificação, pelos pecados da sua nação. Eles se colocaram na sentinela, eles choraram os seus próprios pecados. Eles disseram: nós nos rebelamos, nós agimos perversamente, nós nos desviamos. Aqui no Brasil e nas nações isso tem acontecido. Nós temos muitos pecados, nós temos muitas coisas para nos arrepender. E nós precisamos considerar, nesse ambiente onde muitos estão mortos, famílias estão enlutadas agora, você deve considerar sobre a vida, sobre o tempo que você recebeu para viver e como você está vivendo, eu e você. O Brasil, nós precisamos nos arrepender de uma divisão tão terrível. Nós estamos tão divididos, nós estamos tão egoístas, nós estamos tão orgulhosos, soberbos. Nós precisamos chorar nossos pecados, abandonar esses pecados, reconhecer que isso só nos destrói, isso só nos afasta do propósito, que aquilo que estamos fazendo uns contra os outros, todo ódio, todo sentimento maligno, destruidor, carnal, ele não agrada a Deus, ele está nos destruindo como nação, o corpo da nação, também na igreja. As muitas divisões que nós temos e às vezes não percebemos a unidade do Espírito, não respeitamos e vivemos essa unidade. Vamos nos arrepender por isso. Nosso pecado como corpo de Cristo, e também como nação. Então, arrependimento como igreja, corpo de Cristo e também como nação. Nesse momento havia sobre a terra e ainda há muita incredulidade, muita idolatria, muita feitiçaria, muita prostituição, muitas coisas nós fizemos que desagradam o Senhor. Aqueles que adoram os ídolos e principalmente temos desviado o nosso coração para dar ouvidos a outros deuses. E lá em Deuteronômio, no capítulo 30, verso 17, há uma
uma declaração interessante. Diz: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinar a outros deuses e os servires. Então, o coração, desviar o coração. Não adianta só cumprir leis, princípios, mas é preciso que isso esteja dentro do coração, porque eu posso entender, às vezes, pela Escritura, a grande verdade que o problema começa no coração. Podemos ver claramente nesse texto e em outros textos que o nosso coração se desvia e é seduzido para dar ouvidos a outras ideias, a outras mentalidades, a outros deuses, e abraçamos coisas que são contrárias aos princípios de Deus ao invés de confiar em Deus. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então examine seu coração, examine seu coração. Existem coisas que talvez você não está realizando fisicamente, materialmente, mas você está desejando, cobiçando, planejando. Então é um tempo de pedir perdão, é um tempo de se arrepender e então pedir perdão, é um tempo de reconhecer o pecado, então pedir perdão, e também fazer isso pelas outras pessoas ao redor da terra, ao redor do mundo, principalmente aquelas que estão em países onde há muitas assolações agora, assolação de morte, porque estavam vivendo ateísmo, estavam vivendo a idolatria, estavam vivendo a vida onde o homem é o centro e não Deus. Então clame pelos perdidos, ofereça arrependimento por identificação, como Neemias fez, como Daniel fez, diante de Deus em favor de outros. Essa é a intercessão, é a verdadeira intercessão, clamando por uma transformação genuína, porque as coisas vão mudar completamente no mundo e nós precisamos voltar à vida como sociedade com um coração limpo. Esse é o derramar que o Senhor planejou. E esse derramar começa com um coração limpo. A mudança tem que ser no coração. A verdade tem que estar no coração. Nós temos que nos cingir da verdade por dentro, crer na verdade e mergulhar em convicções com a verdade. E então a mudança por dentro trará as mudanças externas que nós tanto esperamos. Nós queremos mudanças genuínas, mas nós temos que parar para pensar. E então responder a essa circunstância com uma mente cristã. E uma mente cristã não muda o discurso somente, mas muda as convicções. Mudar as convicções. Não muda de igreja, não muda de roupa apenas, não muda de um procedimento legalista, muitas vezes temos, mas não há uma convicção aqui dentro, aquela verdade não é realidade aqui dentro. Jesus, em todo o seu ensino, trabalhou os corações. Ele conta uma parábola, que é a parábola do semeador, que saiu a semear, e aquele semeador encontrou 3, 4 tipos de solo. E só um solo respondeu a semente da justiça adequadamente. E você pode ler depois Mateus capítulo 13, e você vai ver lá essa parábola tão especial, contando que Deus quer colocar sementes no coração. E agora mesmo, durante todo esse tempo, veja quais as sementes que o Senhor já colocou e regue essas sementes. Regue essas sementes. Tenha um tempo de arrependimento por tudo que você não desenvolveu e permita que haja novamente a retomada das verdades que foram semeadas no teu coração, para que elas possam dar fruto, porque você tem um tempo. O que você recebeu, você tem um tempo para frutificar. Então não se preocupe tanto com os outros, mas primeiro se preocupe com você, em viver as sementes de verdade e justiça do reino de Deus na sua própria vida
e paralelamente interceda também pelas pessoas para que elas consigam vivenciar isso. Então o arrependimento, ele é algo que nós temos que cultivar, e o pedido de perdão ao Senhor. Esses dias, reúna a família, conversem individualmente, converse sobre os conflitos que existem às vezes no relacionamento familiar, e tenha um tempo para conserto, talvez um irmão com outro irmão, o marido e a mulher, ou mesmo pessoas que estão fora. Ligue para essas pessoas e faça consertos, porque o derramar já começou, e ele está começando em casa. O Espírito de Deus está visitando as famílias. Nós já estamos vivendo uma atmosfera diferente, mas é preciso reconhecer o que Deus já está fazendo e realmente dar lugar para isso, deixar isso desenvolver claramente. Eu confio que o Senhor Todo-Poderoso está com você. Eu confio que a sua palavra é a verdade, e oro para que você também confie e você possa viver dias extraordinários, mesmo no meio da adversidade. E eu confio que o corpo de Cristo no Brasil está indo para um lugar de mais profundidade, mais maturidade. Profetizo sobre isso, declaro um romper do rio de Deus no nosso meio, e que vamos achar soluções na presença de Deus em adoração e em momentos tão extraordinários como esse. Na vida da igreja também vamos nos unir mais, os irmãos, e compreender as fraquezas uns dos outros e trabalhar juntos, os pastores trabalhando juntos. Tenha tempo de arrependimento com os pastores da região, para serem não só aqueles que se juntam por causa de eventos, mas aqueles que são amigos além dos eventos e que são família de Deus na região, porque esse vai ser algo que os perdidos, os que não conhecem a Deus, eles vão ver isso e eles vão reconhecer que Deus realmente está operando uma mudança no meio do seu povo, e que Deus está ali, está naquela cidade, Deus está presente naquela cidade, porque Ele é o Deus que está movendo e mudando os pastores e as ovelhas, que estão olhando juntas ou juntos para as necessidades daquela cidade, orando pela cidade, lidando com o mal e principalmente liberando a vida, liberando o favor de Deus, liberando a graça de Deus, a libertação e o poder de Deus. Então a oração, ela é a oração unida, ela é um resultado que eu creio que vai nascer ainda mais forte depois desses dias onde nós estamos enfrentando essa adversidade. E é aqui, nesse lugar da mesa que estamos agora, por exemplo, e vários outros irmãos estão em comunhão uns com os outros. Então que o corpo de Cristo, que o sangue de Cristo, que a vida de Cristo seja desfrutada por você aí, onde você está. Se você puder agora, tome a ceia com a sua família, tenha um tempo extraordinário de comunhão, fortaleçam uns aos outros com palavras de encorajamento e adorem o Senhor fazendo a sua vontade. E tenham também esse tempo de arrependimento familiar e arrependimento como nação pelas nossas dificuldades, e arrependimento como igreja também pelos nossos pecados, pela nação, pelos nossos pecados. Deus abençoe você. Eu sei que o Espírito de Deus está operando e está levando você claramente na direção que Ele planejou, e que seu coração se incline para ouvir sua voz e obedecer em tudo que Ele está fazendo. Muito bom esses dias, e Deus esteja com você, o Shalom do Senhor esteja sobre a tua casa. Um grande abraço.